paz? Amém. Agora sim, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de começar, antes de entrar na palavra, eu quero pedir que mais uma vez vocês estendam a mão para cá. Vamos orar mais uma vez. Fecha teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Estamos na tua presença, ó Deus, a tua igreja. E como nós cantamos, não temos nada para te oferecer, Deus. Não temos nada, Senhor, para colocar sobre a mesa. Mas nós temos fome e sede de ti hoje. Por isso nos encontra, Senhor, nessa noite com as mãos vazias, mas com o coração sedento por ti. Com o coração que tem fome por mais de ti, Jesus. Nós reconhecemos que nós não podemos fazer nada. Nós não temos coisa alguma. Nós não sabemos coisa alguma se o Senhor não nos ensinar. Por isso, como igreja, nos assentamos aos teus pés hoje. Fale conosco. Fale ao coração da tua igreja. Aqui está reunido um povo, cada um com as suas lutas, cada um com as suas adversidades, que eu não conheço, mas o Senhor sabe muito bem. Por isso que esta palavra, que é uma só, caia em cada coração, caia em cada realidade com poder nessa noite. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou. Eu me coloco em tuas mãos, Senhor. Faz do teu jeito, Espírito Santo de Deus. Opera em nossas vidas. Eu declaro corações abertos, ouvidos destampados, o véu sendo removido do coração, olhos abertos, as escamas caem dos olhos, para que vejam, para que ouçam, para que contemplem quem tu és, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2. Como está a sua fonte? Meus irmãos, talvez vocês já tenham escutado essa palavra antes. Eu particularmente, nunca ouvi uma pregação sobre essa passagem que eu quero conversar com vocês hoje. E eu creio que Deus tem algo a falar ao nosso coração hoje. Amém? 2 Reis, capítulo 2. Quem achou pode ficar de pé, por favor, se você puder. Quero ler 2 textos com os irmãos hoje, textos pequenos. 2 Reis, capítulo 2, verso 19. Todos acharam? Amém? Diz a palavra de Deus: os homens daquela cidade disseram a Eliseu: como meu senhor vê, esta cidade é bem situada, é agradável, mas as águas são ruins e a terra é estéril. Disse Eliseu: trazei-me um jarro novo e ponde nele sal. E eles o trouxeram. Então foi ele até o manancial, a fonte das águas, e despejou o sal nele, dizendo: assim diz o Senhor, sarei estas águas, e jamais causarão morte ou esterilidade. Vamos ler o versículo 21 de novo. Então foi ele até a fonte das águas, e despejou o sal nele, dizendo: assim diz o Senhor, sarei estas águas, e jamais causarão morte e esterilidade. Verso 22, imediatamente aquelas águas se tornaram puras, e assim permanecem até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Logo após o livro de Salmos, Provérbios 4. Verso 23.
Provérbios 4, 23, diz a palavra do Senhor Deus: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler mais uma vez. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da vida. Podem se sentar. Como está a sua fonte? Meus irmãos, eu quero que você medite nessa palavra comigo hoje, porque ela é seríssima. Você tem guardado a sua fonte? Eu preciso dizer para os irmãos que você tem uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade. Você tem um compromisso, irmã Kátia, com a senhora mesmo. Você tem um compromisso, irmão Osés, com o Senhor mesmo, sabia disso? Nós temos um compromisso, uma responsabilidade que não pode ser transferida para o pastor, não pode ser transferida para um líder, não pode ser transferida para um ministério de louvor, não pode ser transferida para 2 horas de culto. Nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade é proteger a nossa fonte, o nosso manancial, o profundo, a fonte que é o nosso coração. Nós precisamos ser guardiões dessa fonte. E sabe o que acontece hoje, meus irmãos? A gente reclama e a gente põe a culpa em um monte de coisa. Quando as coisas começam a dar errado, a gente começa a colocar a culpa no governo que não está legal, a gente começa a botar a culpa na doença que bateu a porta da nossa casa, a gente começa a colocar a culpa na falta de recurso, na falta de dinheiro, a gente começa a botar a culpa na igreja, porque a palavra não foi tão boa, porque o louvor não foi o que eu queria. A gente começa a botar a culpa em tudo, e às vezes a gente está no lugar certo, às vezes a gente está plantado no lugar correto. Você está numa igreja boa, você está numa igreja saudável, você tem uma família maravilhosa, você tem filhos. Talvez, claro que vão existir problemas no seu caminho, às vezes a doença vem de fato, às vezes a situação política não é a melhor que você gostaria, e tudo bem, mas às vezes você tem até recursos à sua volta, mas tudo ainda é estéril. Os homens daquela cidade, essa cidade aqui é Jericó, eles chegam para o profeta Eliseu, o sucessor de Elias, o grande profeta. Eles chegam e falam: meu senhor, como o senhor pode ver, a cidade é bem situada, ela está em uma terra boa. Lá atrás, quando os filhos de Israel iam atravessar o Jordão, Jericó era como um jardim regado de Deus. Nós sabemos que foi essa cidade destruída e o Senhor trouxe maldição sobre ela, mas a cidade ainda era um jardim regado, era linda, era preciosa, era bem situada, era junto às margens do rio, junto às margens do Jordão. Mas mesmo assim, tudo em volta daquela cidade era estéril e sem vida. E por quê, meus queridos? Às vezes tem todos os recursos à nossa volta, a gente tem tudo que a gente precisa na nossa mão, mas ainda é estéril, ainda é sem vida, ainda não rompe. O problema, o profeta muito bem sabia, estava na fonte contaminada. Essa cidade era maravilhosa, ela tinha todos os recursos, mas a fonte das águas estava contaminada. Meus irmãos, eu quero trazer isso para a nossa realidade hoje, preste atenção. Enquanto eu e você não tratarmos da fonte dos problemas, a nossa vida ainda vai ficar estéril. Aquilo que você derrama na fonte que nós lemos em Provérbios, no capítulo 4, verso 23, aquilo que você está derramando na fonte que é o seu coração, vai determinar para onde os rios da sua vida vão correr. A gente fica tentando consertar os ribeiros, mas o problema está na fonte das águas. Aleluia! Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 15. Pode ficar sentado, abra sua Bíblia, Mateus 15. Primeiro Evangelho. Jesus sabia perfeitamente disso. Aleluia!
Mateus capítulo 15, verso 16. Queridos, eu não sei se você está entendendo, mas essa palavra vai mudar a nossa vida. Aleluia. Se você tiver ouvidos para ouvir essa palavra, vai mudar a sua vida. Aleluia. Oh, glória. Mateus 15, verso 16. É o Senhor Jesus que está dizendo aqui. Está dizendo aos seus discípulos: nem mesmo vós entendestes? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? O que sai da boca, porém, procede do coração, e é isso que contamina o homem, pois do coração é que procedem os maus pensamentos, os homicídios, o adultério, a prostituição, o roubo, o falso testemunho, a blasfêmia. Meus irmãos, Deus está preocupado com a fonte dos problemas. Deus está preocupado com a raiz dos problemas. É por isso que ele vai dizer aos fariseus inúmeras vezes nos evangelhos: vocês ainda não entenderam? Compreendam então o que significa misericórdia, fé e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ele estava dizendo a esses homens cheios de regras, cheios de religião: olha, se vocês conhecessem o Deus a quem vocês dizem servir, se vocês entendessem e praticassem a misericórdia, vocês não precisariam sacrificar tanto pelo pecado. Se vocês conhecessem a Deus, vocês não precisariam oferecer holocausto sobre holocausto. Eu quero te perguntar uma coisa seríssima hoje. Meu irmão, minha irmã, você está satisfeito, satisfeita com a vida que você tem levado com Deus hoje? Eu não sei você, porque eu não estou. Você está satisfeito? Pense nisso por um instante. Não responda mecanicamente. Você está satisfeito? Você acha que você viveu tudo que Deus tem para a sua vida hoje? Você já chegou no conhecimento máximo, na obra máxima de Deus na sua vida? Você está plenamente satisfeito com o que Deus tem feito na sua vida? No sentido de você já ter se aproximado ao máximo de Deus e ter provado tudo que você tem para provar dele? Porque, meus queridos, eu sei que existem águas mais profundas. Eu sei que existe mais de Deus. Eu sei que tem mais. Eu sei que existe uma obra ainda maior. Eu não estou falando de glória, eu estou falando de conhecer mais dele. Existe mais beleza que você não viu ainda. Existe mais para aprender aos pés dele que você não aprendeu ainda. Eu vou perguntar de novo: você está satisfeito com aquilo que você tem vivido diante de Deus hoje? Eu não estou. Eu quero e eu preciso de mais. Eu conheço um homem, não sei se você conhece ele, chamado Apóstolo Paulo de Tarso. Esse homem tinha esse sentimento ardendo no coração dele. Quantos conhecem o Apóstolo Paulo? Esse homem que escreveu as maiores revelações da nova aliança, o maior número de cartas, de ensinamentos, este homem recebeu do próprio Senhor Jesus. Este homem que conhecia mais do que qualquer um aqui o Senhor, esse homem disse: eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu preciso conhecer Jesus e ser achado nele. Então, querido, eu quero te perguntar: como está a sua fonte? O que você tem despejado na sua fonte nos seus dias? Não se perca. Como está a sua fonte, queridos? O profeta Eliseu, ele toma o sal, e o sal aqui é um símbolo da palavra incorruptível de Deus. Preste atenção nisso. O sal é um símbolo da palavra incorruptível de Deus. O profeta Eliseu, ele toma o sal e, sabendo que o problema estava na fonte, ele derrama o sal sobre a fonte das águas. Imediatamente, diz a palavra, aquelas águas ficaram puras e a cidade voltou a ter vida. Imediatamente. E permanecem até hoje. Existe um monumento na cidade de Jericó, que é a fonte onde Eliseu derramou o sal. Está lá até hoje, as águas são puras até hoje.
Porque a obra que Deus faz, o homem não desfaz, querido. Aleluia! Deixa eu abrir um parêntese aqui. Tem muitas pessoas que são convencidas pelos homens. Elas vêm para a igreja, elas recebem um evangelho humano, que não é o evangelho do Senhor, não é o evangelho do reino. Elas são convencidas, e aquilo que o homem faz, outro homem pode desfazer. Elas contemplaram pessoas, e quando pessoas falham, quando pessoas caem, elas caem junto. Mas quando você está contemplando Jesus, quando você entendeu quem é que te chamou para ocupar o seu lugar na mesa, aleluia, 1000 vão cair ao teu lado, 10 vão à tua direita, você não vai ser atingido, você vai permanecer de pé, escondido, guardado no esconderijo do Altíssimo. Por que às vezes a gente vê grandes líderes e, entre aspas, pastores que caem, arrastam um monte com eles? Porque eles estão seguindo pessoas. Queridos, entendam isso. Não há problema em você olhar para pessoas e tê-las como referenciais. Isso é importante. E quando o escândalo vem, é triste. Mas você não sai da igreja porque A ou B caiu, você sabe quem te chamou. Você sabe quem te chamou pelo nome, você sabe quem te tirou do lamaçal que você vivia. O homem vai cair, o homem vai errar com você. Eu quero dizer, eu vou errar com você na nossa caminhada e você vai errar comigo. A igreja não é um lugar perfeito. Se fosse um lugar perfeito, eu e você não estaríamos autorizados a entrar. Porque se nós entrássemos, ia se tornar imperfeito imediatamente. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, procurando aquele que é perfeito. Um só, não é quem está aqui em cima da plataforma. Há um só que é santo. E Ele compartilha da sua santidade conosco. Há um só ungido, queridos. Um só ungido. A unção que recai sobre a cabeça do sumo sacerdote, que é Cristo, ela escorre no corpo que somos nós. Não existem ungidos, existe um só ungido, e esse ungido é Cristo. Aleluia! Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? O Senhor pergunta. Os discípulos respondem confusos. Uns dizem que é Elias, outros João Batista, outros Jeremias. Jesus olha para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é a pergunta da sua vida. Essa é a pergunta que muitas religiões não sabem responder corretamente. Essa é a pergunta que os sábios, muitos teólogos se espantem, muitos filósofos desse tempo não sabem responder, porque essa pergunta não é respondida pela mente humana. Pedro se levanta em autoridade e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Nós precisamos saber responder corretamente essa pergunta, queridos. Existe uma série de pessoas aí fora, de doutrinas aí fora, ventos estranhos querendo sussurrar no seu e no meu ouvido quem é Jesus para nós. Mas é o Espírito de Deus quem revela quem Ele é. Ele toma das coisas que pertencem ao Filho e revela a sua igreja. É o Espírito Santo de Deus que mostra Jesus. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina da beleza dele. Queridos, o ministério do louvor não consegue fazer isso. Eu sinto muito. 2 horas de culto, 1 hora de palavra não vai te ensinar isso. Nós precisamos ir na fonte e derramar o sal sobre a fonte das águas. Nós precisamos que o Espírito revele isso no interior do nosso coração, porque senão nós vamos continuar andando convencidos por homens, e quando a luta vem, quando o vento de doutrina vem, você é soprado para longe sem perceber. Quando o ser humano cai, você cai junto. Uma coisa eu peço ao Senhor, e isso eu buscarei: que eu possa habitar em sua presença todos os dias da minha vida, para contemplar sua beleza e aprender no seu templo, porque diz a palavra: no dia da
seu pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo me ocultará e me colocará sobre uma rocha. Quando nós temos a revelação da beleza do Senhor, quando nós decidimos nos assentar aos pés do homem Deus que está sentado no trono, mas caminha no nosso dia a dia, na nossa casa, não no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, Ele está ao nosso lado. Quando nós decidimos parar para ouvir, nós estamos escondidos nele. No dia da adversidade, não seremos abalados, porque Ele põe os nossos pés sobre uma rocha. Talvez existam pessoas aqui hoje dizendo: Senhor, mas eu confio em Ti, eu estou passando por essa provação. Sabe por quê, meu querido? Construir a sua casa, construir a sua casa sobre a rocha, não impede que venha vento, não impede que a chuva caia sobre ela, não impede que os rios transportem, mas impede que ela caia. Ela permanece de pé, porque você decidiu edificar a sua casa sobre a rocha. A rocha que não muda. Você decidiu ir no interior e lançar, deitar o sal sobre a fonte das águas, querido. Meus irmãos, nós queremos ter uma vida abençoada. A gente quer ter uma vida cheia do Espírito de Deus. A gente quer chegar no domingo. Eu falo por mim. A gente quer chegar no dia de domingo e sentir a presença de Deus se derramar, mas às vezes parece que está tudo fechado, travado, parece que não flui, parece que eu não sinto, parece que não está aqui. Por quê? A gente quer chegar no domingo e sentir essas coisas, e sermos tocados por Ele, e contemplarmos quem Ele é no domingo, mas a gente passa a semana inteira enchendo a fonte das águas de porcaria, de lixo. A gente passa a semana inteira enchendo o nosso coração de bobagem, de conversa fiada, de vídeo que não deve, de conversa que não deve, de pensamento que não deve, de tudo que não deve. A fonte está contaminada. Você está no lugar certo muitas vezes, mas ainda é estéril, ainda não tem vida. Por quê? Existe um problema aqui dentro. De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus queridos, uma vez um amigo meu me perguntou: é possível a gente pecar sonhando? O que você responderia para ele? Você pode pecar sonhando? O que você responderia? Você pode fazer algo errado com o seu sonho, mas isso é considerado pecado? Não, diretamente não, porque você não tem controle sobre o seu sonho muitas vezes. Pelo menos um sonho normal, você não sabe o que está acontecendo, no sentido de ter um discernimento, você é um espectador. Amém? Mas o sonho tem 3 fontes. Pode ser um ataque do inferno contra a sua vida. Tem sonho que vem de perturbação. Ora, meu irmão, dobra o joelho. Tem sonho que é Deus te avisando. Às vezes é Deus te prevenindo para que você não caia. Isso acontece. Mas o sonho, ele também procede da fonte, do coração. Por que eu estou falando sobre isso? Meus queridos, o sonho, muitas vezes, você não está pecando no seu sonho, mas ele é fruto daquilo que você está vivendo o dia inteiro, que você está vendo o dia todo, que você está ouvindo o dia todo. Diretamente não, você não está pecando, mas o que você está fazendo com os seus olhos ao longo do dia? O que você está colocando diante dos seus ouvidos o dia todo? Isso vai se manifestar em um sonho, talvez à noite. Isso, queridos, é uma fonte contaminada. Deixa eu dizer algo para vocês: você não pode impedir que um urubu pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho, não é? Às vezes o pensamento ruim vem na sua mente. Às vezes, a primeira visão, você tem uma visão que você não deve, e
você não pode impedir que pouse, mas o que você vai lançar na fonte? Você vai deixar fazer um ninho na sua cabeça ou não? Meus irmãos, nós precisamos tratar da fonte. Nós precisamos ser guardiões daquilo que está aqui dentro, queridos. Essa semana, na sexta-feira, eu conversava com uma moça que é administrativa da UPA, o nome dela é Raíssa. E ela foi chamada, é uma serva de Deus, ela foi chamada para pregar em um congresso de mulheres. Primeira vez que ela vai pregar na vida. E ela disse que tem um livro onde ela escreve desde muitos anos as coisas que, se um dia ela fosse chamada, ela iria pregar. E ela chegou na sala aflita e falou: poxa, eu fui chamada para pregar nesse congresso e logo hoje uma pessoa acabou de falar uma coisa tão difícil para mim. Parece que o inimigo sabe onde a gente sofre, aquela palavra que vai doer, que vai entrar como uma espada, que vai ferir o nosso coração. Vocês já viveram isso? Isso é ataque. Eu falei: Raíssa, a gente não pode dar tanta importância assim ao diabo. A gente não negligencia as suas armadilhas, mas o diabo, como alguém bem disse, é como um cão na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. E às vezes Deus permite que a luta e a prova venha, às vezes a palavra difícil nos alcance, porque Deus não está interessado em uma pessoa que carregue uma mensagem, proclame uma mensagem. Deus está interessado em pessoas que sejam a mensagem. Vós do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, preparai, endireitai as suas veredas. Querido, você quer ser usado por Deus? Você quer ser cheio do Senhor? Se prepara, porque Deus vai te usar, mas antes Ele vai permitir que você seja provado, que você passe por essas lutas e provas, porque Ele não quer pessoas que proclamem uma mensagem. Proclamar até uma mula pode. Ele quer pessoas e profetas que sejam a mensagem diante dele. Então, às vezes, a gente vai passar por essas lutas. Isso é Deus purificando a fonte das águas. Porque às vezes, querido, a palavra de Deus ela vem sobre nós para nos rasgar. Às vezes a palavra é doce ao nosso paladar, mas quando ela chega no estômago ela é amarga. Porque a palavra traz perseguição. A palavra de Deus, o posicionamento do Senhor, Ele traz lutas e desafios. Porque a prioridade do papai não é fazer a nossa vontade, porque o bom pai ele sabe dizer não. Verdade. Sabia disso? Quem é que tem filho? Se você dissesse sim para todos os pedidos do seu filho até hoje, onde ele estaria? Se é que ele estaria em algum lugar? O bom pai sabe dizer não. O pai que dá tudo que o filho quer é o diabo. O diabo também é pai, sabia? Jesus disse que seus fariseus gostam de o pai o diabo. O pai da mentira. Mas o nosso pai ele sabe dizer não. E às vezes a palavra de Deus ela vai vir sobre nossas vidas como uma espada afiada, como o não de Deus, como espere, como aguarde. Meus irmãos, nós precisamos ter uma vida com Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de leitura da palavra. Nós precisamos ter uma vida de busca. Quero te falar uma realidade dura. Se o seu Deus é o seu Deus só no domingo, Ele não é o seu Deus. Se o seu Deus que você adora aqui domingo fica preso na igreja quando você vai viver a sua segunda-feira, quando você vai para o seu trabalho, Ele não é o seu Deus. Eu sempre digo isso, nós temos um trono no nosso coração, todo ser humano tem, e esse trono nunca está vazio, nunca. Ou Deus está sentado sobre ele, governando a sua vida, ou outro alguém vai estar. Sempre. Deus precisa ser o nosso Deus, queridos, no nosso dia a dia,
Nós precisamos ser guardiões para que aquilo que não provém do Senhor não afete a nossa fonte, porque senão tudo que ela vai gerar é morte e esterilidade, uma e outra vez. Essa semana agora, o Senhor me disse algo enquanto eu estava orando, e aquilo foi como uma flecha no meu coração, aquilo me doeu. O Senhor disse para mim assim: coisas lícitas também ocupam lugar. Coisas lícitas, ele diz, também ocupam espaço. Coisas lícitas também ocupam espaço na nossa vida. Às vezes a gente se orgulha porque a gente não comete grandes pecados. Eu não adultero, eu não minto, eu pago tudo que eu tenho que pagar, não devo ninguém, está tudo certo. Mas a gente ainda assim quer ter uma vida cheia do poder de Deus, a gente quer ter uma vida cheia do Espírito, mas a gente está o tempo inteiro enchendo a nossa vida de, às vezes, coisas lícitas, mas elas estão ocupando espaço no nosso coração. Aí a gente chega no domingo entulhado, com o ouvido entulhado de bobeira, com o coração cheio de entulho, de lixo, que não serve para nada. É lixo, mas não serve para nada. Aonde a palavra de Deus tem lugar na sua vida, no seu dia a dia. Queridos, em nome de Jesus, se você só está ouvindo a palavra aqui no domingo, se endireite com Deus, se arrependa. Meus irmãos, nós precisamos ter uma vida de oração. Não existe, eu não tenho tempo para isso. Todos nós temos tempo para ver uma série que a gente gosta. A gente tem tempo para ver a novela que a gente gosta, sei lá o que, o filme que a gente gosta. A gente tem tempo para sair com os amigos, a gente tem tempo para fazer um monte de coisa. Nós precisamos ser intencionais em nos assentarmos com essa palavra e dobrarmos nossos joelhos para orar durante o nosso dia a dia. Porque senão tudo que vai sair da fonte do nosso coração é morte. Se nós não tratarmos da fonte da nossa vida, Senhor, do Senhor da nossa vida, a fonte do nosso coração, o Senhor não vai ter lugar. Deus não vai ter lugar para habitar, para ganhar espaço. Jesus está caminhando no nosso dia a dia, na nossa casa, enquanto você trabalha. Enquanto você faz as suas coisas, suas atividades que são importantes e necessárias, lícitas, mais uma vez eu digo, Jesus está ali, ao seu lado. Quando você acorda, quando você se deita, quando você caminha pela rua, Ele está ao seu lado. E você está na sua vida necessária, com suas funções e afazeres. Eu conheço uma mulher que você também conhece. Essa mulher, Jesus entra na casa dela e se assenta para compartilhar da sua palavra, para ensinar. E essa mulher, ela está diante de uma pressão muito grande, porque ela tem que trabalhar. Mais e mais gente entra e começa a se assentar para ouvir o que Jesus está dizendo. E essa mulher, ela quer servir, ela quer fazer. É lícito trabalhar? Amém. É lícito servir? Amém. É lícito você gastar sua vida em muito no ministério, gastar horas e dias fazendo coisas para o Senhor? É lícito. Mas nós precisamos entender a hora, discernir o momento que é para sentar e ouvir o Senhor. Existe uma boa parte que não pode ser roubada de você, querido. Eu estou falando de Marta e Maria. Jesus se assenta na casa delas. E a multidão em redor começa a se sentar em volta dele para ouvir as suas palavras. E Maria está ali no meio deles. Uma mulher assentada ouvindo, junto com os outros homens. Uma mulher naquela cultura deveria estar servindo aqueles homens naquele tempo. Mas ela decidiu, ela entendeu, ela discerniu que aquela era a hora de parar para ouvir. Enquanto Marta está correndo de um lado para o outro, porque ela tem muitos afazeres agora de uma hora para outra, coisas ilícitas, ocupando o espaço que era para o Senhor ocupar. E o Senhor para essa mulher quando ela diz: Senhor, não te importas de que eu estou aqui servindo, trabalhando, a minha irmã está aí sentada?
Maria está aí sentada, ouvindo e não me ajuda. Manda, ordena que ela me ajude. O Senhor fala: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada, sobrecarregada com muitos afazeres. Mas uma só coisa é necessária. Uma só coisa é essencial. Maria escolheu a boa parte, a qual ninguém poderá roubar dela. Esse diagnóstico do Senhor é tão real sobre a minha e sobre a sua vida, queridos. Estamos ansiosos e preocupados, sobrecarregados em lidar com um monte de coisas necessárias que você vai ter que fazer, coisas importantes que você se comprometeu a fazer. É necessário. Talvez você tenha uma aula que você precisa comparecer, um trabalho que você tem que entregar, os afazeres da sua casa, essas coisas, você vai lidar com isso, não tem jeito. Mas Maria entendeu que existe uma boa parte que sustenta todas as outras coisas. Essa parte ninguém te rouba, queridos. Você pode por um instante se lembrar do que você já viveu, um momento especial, marcado no seu coração, um momento só, que você já viveu com Jesus, onde você sentiu o toque dele de uma maneira especial. Talvez o momento onde você foi curado, talvez o momento onde você experimentou um milagre que você desejava, talvez o momento onde o Senhor usou alguém para falar com você, um momento precioso. Sabe esse momento que você está pensando? A luta, a aflição, a tempestade podem tirar sua casa, podem tirar sua família, podem tirar tudo de você. Pode tirar o seu trabalho, seu ministério. Isso aí que você está pensando é só seu e dele. Ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. A sua boa parte com o Senhor sustenta todas as outras coisas, queridos. A sua vida no secreto com Jesus sustenta todo o resto. Se nós vivemos uma vida pública com Deus que não é sustentada pelo secreto, ela vai desabar. Ela vai desabar. Por isso que o nosso Deus é um Deus de relacionamento ainda. Misericórdia quer e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Como está a sua fonte? Sermos cheios do Espírito de Deus. Eu vou caminhando para o final aqui. É sua responsabilidade, irmã Carmen. Ser cheia do Espírito de Deus é sua responsabilidade, Laís. É sua responsabilidade, né? Ser cheio do Espírito de Deus é sua responsabilidade, Marcelo. Ninguém vai fazer isso por você. Você não precisa abrir, mas eu quero finalizar hoje lendo o texto de Efésios 5, versículo 14. Diz o Senhor: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso é uma ordem, queridos. Não é sejam cheios do Espírito pelo ministério do louvor. Não é seja cheio do Espírito pelo pregador que vai trazer a palavra da noite. Não, você se encha do Espírito. Como? Glória a Deus, o texto vai nos dizer, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. A boca vai te encher do Espírito quando você começar a abrir ela no seu dia a dia, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, com hinos e cânticos espirituais uns com os outros. Mas essa mesma boca que te enche, ela te esvazia, queridos, também. Cuidado.
Cuidado, porque os ouvidos que também podem te encher do Espírito com palavras que você ouve, com pregações, com louvores, eles também podem te esvaziar, contaminando a fonte. Como está a fonte da sua vida hoje? Eu te pergunto outra vez, se está plenamente satisfeito com o que você tem vivido com Jesus? Você eu não sei, mas eu quero mais. Eu preciso de mais. Há um convite do Senhor para mim e para você hoje, queridos. Deita o sal sobre a fonte das águas. Deixa o Senhor entrar, deixa o Espírito Santo entrar e revelar Jesus. Chame Ele para a sua rotina comum. O Senhor é o Deus do alto da montanha, Ele também é o Deus dos vales profundos. Deus é o Deus das grandes conferências que vem, a glória desce, você não consegue ficar de pé, mas Ele é também o Deus que te acorda com misericórdia na manhã nublada e diz: eu ainda estou aqui, eu ainda te amo com o mesmo amor. Ele é o Deus das curas milagrosas, onde você clama, onde você recebe imposição de mãos e a doença vai embora. Mas Ele também é o Deus que permite às vezes a dor. Ele é o Deus que está com você junto na sua aflição, nas suas lágrimas. Ele ainda é o Deus que está presente, que não te deixa, que não te larga, que não te abandona. Ele é o Deus quando está tudo dando certo. Ele também é o Deus que está presente quando tudo parece que vai desabar. Talvez você já tenha vivido experiências de desabares na sua vida. Tudo caiu, tudo desabou. A doença chegou, o luto chegou, as dores vieram, o casamento falhou, tudo parece que caiu, desabou, desapareceu. Mas você está aqui hoje, porque esse Deus pôs os teus pés sobre uma rocha. Aleluia! Porque você lá atrás decidiu permanecer. Muitos, queridos, não se esqueça disso, muitos já estiveram nesta casa ou em outras igrejas outrora e hoje não estão mais. E eles lá fora, a gente ouve muito isso, não é, pastor? Eu queria tanto voltar, mas eu não consigo. Eles dizem: eu não tenho força. Mas o Senhor te trouxe aqui, até esse ponto da tua história, para te lembrar quem foi o Deus que te chamou no princípio. Quem foi o Deus que te sustentou quando tudo desabou na sua vida? Ele é o mesmo Deus que está presente agora. Ele é o mesmo Senhor que Ele está te chamando a um lugar diante dEle para ouvir de novo, aprender outra vez. Aleluia! Se coloque de pé no seu lugar. Precisamos reconhecer esse Deus, queridos. Precisamos permitir que o Senhor entre em nossa vida. Você quer ter uma vida cheia do poder de Deus? Você quer ter uma vida cheia da presença do Senhor? Comece a abrir espaço. Comece a desentulhar a fonte das águas. Tenha cuidado com aquilo que você tem colocado diante dos seus olhos. Coisas lícitas estão ocupando espaço em nossa vida. Aonde está Deus na sua segunda-feira? Aonde está Deus na sua terça-feira? Aonde está Deus fora das portas de uma igreja? O Senhor quer se relacionar com você. Antes de trazer holocaustos e sacrifícios, o Senhor está dizendo: eu quero conhecimento de Deus, eu quero que você me conheça. Eu quero que você saiba quem eu sou. Eu quero que você saiba responder a pergunta: quem eu sou para você? Ungido, ou Cristo, Filho de Deus vivo. Quão precioso Jesus é para você, queridos. É tempo de alinharmos nosso coração a essa verdade. Fecha teus olhos onde você está. Você deseja hoje ser
ouve a sua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Talvez hoje você queira entregar coisas lícitas ao Senhor, coisas que tenham ocupado espaço na sua vida. Sim, sem demora, vem e entregue a Jesus. Abra o acesso, abra a porta, deixa ele entrar. Deixa o Senhor trabalhar na fonte, deixa o sal ser derramado lá dentro. Nessa noite, vem. O lugar diante dele, é o lugar diante dele. Como Maria, que está aos teus pés e disseste: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que está aos teus pés e disseste: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que está aos teus pés e disseste: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu, sim, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu, mais precioso. Não é desperdício gastar a nossa vida aos teus pés, Jesus. Ainda que muitos não entendam, ainda que não compreendam, só eu sei o que Ele fez por mim. Senhor, nessa noite queremos te dar mais espaço em nossa vida. Queremos, Senhor, abrir mão de coisas que têm nos distraído tanto, distrações lícitas, coisas que muitas vezes estão tomando o teu espaço em nosso coração, estão obstruindo a fonte, estão contaminando o nosso coração. Queremos nessa noite reconhecer e entregá-las diante de Ti. Tempo que precisa ser reunido em dias tão maus, Senhor, queremos ser cheios do Teu Espírito. Queremos, Senhor, mais de Ti em nossa vida. Não queremos, Senhor, que Tu sejas nosso Deus de domingo. Queremos que o Senhor nos acompanhe a cada dia. Queremos Te dar mais, Jesus.
Queremos nos entregar mais, ó Deus. Queremos mais do Senhor em nosso coração. Entra, ó Deus, na fonte das águas nessa noite. Na fonte, no manancial das águas dentro em nós. Entra, Jesus. Seja a própria fonte em nós, ó Deus. Seja, Senhor, o rio que corre, nos lava, nos limpa, ó Deus. Seja pelo Teu Espírito a fonte a jorrar dentro em nós. Trabalha, Senhor, nos aponta nessa noite, a partir dessa noite. Tanto os que estão aqui como os que estão nos seus lugares, ó Deus. Aponta aos corações aquilo que tem nos distraído nesses dias. Coloca os nossos olhos em Ti, Senhor. Nos dá a urgência de entendermos que é uma carreira que nos foi proposta. Há multidões de testemunhas, nuvens de testemunhas. Põe os nossos olhos em Ti, ó Deus. Nossos olhos sobre Ti, ó Deus. Derramamos e entregamos neste altar, ó Deus, aquilo que tem nos afastado de Ti, aquilo que tem nos distraído, ó Deus. Nos alinha o Teu coração desde agora, Senhor. Nós abrimos a porta para o Senhor, que trabalhe em nossa vida, trabalhe em nossa casa, Senhor. Nos chama a atenção, Espírito Santo. Põe as palavras na nossa boca para que possamos ser cheios. Afasta, Senhor, de diante dos nossos olhos e ouvidos e coração, tudo aquilo que Te afasta, nos afasta de Ti. Que em nome de Jesus possamos ser servos, homens e mulheres, cheias do Espírito de vida, para sermos resposta para dias maus, para sermos resposta para aqueles que vêm beber da fonte. Que haja vida em nós, Senhor, que haja vida, fluir de vida em nós e através de nós, por causa do Teu Espírito na fonte das águas em nosso coração, em nome de Jesus. Receba vitória, receba resposta nessa noite, em nome de Jesus.